O Apóstolo, capítulo 3. O pregador Estevão. Quem acreditaria que a notícia da vinda do Messias, que os humildes homens da Galiléia haviam anunciado poucas semanas antes nos pátios do templo, se espalharia com tanta rapidez pela cidade de Jerusalém? Era como se o vento a levasse em suas asas. Não havia recanto da cidade onde não se falasse a respeito disso. E a nova seita ganhava numerosos adeptos, não só entre os pobres dos bairros miseráveis onde os discípulos residiam, como também nas altas classes entre os judeus gregos. Proclamava-se a boa nova nas suas sinagogas, e o mais afamado de seus pregadores, Estevão, fora arrebatado por esse movimento que espalhava de sinagoga em sinagoga a palavra do Messias. Era uma tarde cálida do mês de Tamuz, época do ano em que toda Jerusalém parece em forno de cal aceso debaixo do firmamento. Em dias quentes como aquele, os moradores de Jerusalém ficavam recolhidos à sombra de suas casas, refugiavam-se nas alamedas das ricas mansões ou se reuniam nas sinagogas onde não só se viam a salvo dos raios causticantes do sol, como também refrigeravam suas almas com as proveitosas lições dos pregadores. Foi num desses dias que os cilícios se reuniram na sua sinagoga para ouvirem um sermão de Estevão acerca da vinda do Messias. Entre os que atenderam aos convites encontravam-se Saulo de Tarso e seu amigo Barnabé. A sinagoga cilícia chamava atenção pela sua singularidade comparada com as outras sinagogas de Jerusalém. Achava-se a um lado da praça do Mercado Baixo, onde a cidade descia numa sucessão de tabuleiros até o Vale do Cedron. Suas construções não ficavam como as das outras sinagogas no centro de um pátio, e sim espalhavam-se por uma série de terraços onde se viam plantadas, à moda asiática, várias filas de ciprestes. Ali existiam a sinagoga propriamente dita e as salas que serviam para hospedar os peregrinos e para ponto de reunião e recreio da congregação cilícia e dos judeus de outras cidades da Ásia Menor. A sinagoga, por essa razão, não era toda destinada às cerimônias sacras. Servia também de lugar de repouso e para discussões. E a instituição, em seu conjunto, podia ser considerada como uma espécie de matriz da congregação. Todas as sinagogas tinham, fora dos limites urbanos, os seus cemitérios, onde os ossos dos congregantes mortos eram depositados em urnas de pedra que se enfileiravam em ruas. Além disso, a atuação da sinagoga no que se referia aos vivos não se restringia às suas necessidades espirituais. Nos momentos de tribulação, os congregantes iam procurar a sua matriz. Poderia ser um correligionário a passar necessidade, a que perdera todos os seus bens, ou um recém-chegado de alguma das cidades da Cilícia que não encontrara em Jerusalém outro lugar de pouso. Estevão era o pregador dos judeus gregos. Não se achava ligado a qualquer sinagoga, e sim era um pregador ambulante, cuja palavra poderiam ouvir, onde quer que se reunissem, judeus dos lugares de idioma helênico. Numerosos eram os seus admiradores, e sempre que aparecia na sinagoga alexandrina ou na cirenaica ou cilícia, o recinto se enchia de judeus estrangeiros. Não era pela razão de Estevão falar perfeitamente a sua língua, e sim por lhes agradarem as suas ideias e as suas opiniões. Ademais, pertencia a seu grupo, pois nascera em Antioquia, onde passara a maior parte da juventude. Fora educado na tradição judaica. Em suas palavras e obras exprimia-se um profundo desejo de salvação e libertação. Tinha grande conhecimento das escrituras sagradas, dos profetas e dos salmos, que havia estudado a exemplo de outros judeus helênicos em traduções gregas.
Também se saturara dos exaltados livros proféticos dos judeus helênicos, da sabedoria de Salomão e das visões proféticas que inflamaram a sua imaginação e estimularam ao mais alto grau as suas esperanças. Mas a sua crença em um Messias justo e universal, salvador de toda a humanidade, derivava diretamente dos profetas israelitas de Isaías, Ezequias e Amós. Naquela tarde, ele se postara de pé no banco de Moisés, construído na parede sul, voltado para o templo, com o manto das orações a recair sobre suas vestes. Era homem de cerca de 40 anos, de uma barba louro-avermelhada e de vermelhos cabelos a rodear-lhe o rosto pálido e expressivo. Seus olhos azuis pareciam envoltos por uma névoa de exaltação e seus braços erguidos sobre as cabeças da congregação que enchia a sinagoga assemelhavam-se a 2 tochas ardentes. Entrando pelos orifícios quadrados que serviam de janelas, raios de sol se projetavam nas colunas da sinagoga e na multidão multicolorida que a enchia. Conforme seu costume, Estevão começou do princípio, tornando a repetir coisas sabidas. Contou a história do pacto de Deus com Abraão, do sacrifício de Isaque, do sonho de Jacó com a escada, falou-lhe sobre a escolha de Davi, as predições de Isaías e, afinal, referiu-se às visões mencionadas nos livros heleno-judaicos. Foi terrível o quadro que pintou a seus ouvintes, que, emocionados, retinham o fôlego a fim de ouvi-lo melhor. O mundo está sendo tragado pelas fauces de um monstro feroz, o pecado. Deus retirou sua presença do mundo e o espírito do mal que ele mandou experimentar a humanidade a dominou completamente. Os homens tornaram-se animais selvagens, despedaçando seus filhos e atirando-lhes os palpitantes pedaços em poços. Voltam-se contra as leis de Deus e da natureza, de modo que neles nada parece haver de humanidade. Por isso Deus batizará a terra com um batismo de fogo, mandará uma tempestade de chama para nos lavar os pecados. O grande dia está próximo, o dia do juízo do Deus eterno, do poderoso Rei. As guerras de Gog e Magog começarão novamente. Haverá guerra entre a terra e o céu, e uma chuva de fogo cairá das nuvens. Fugindo de suas setas ardentes, os homens e os animais procurarão abrigo nas cavernas, embaixo dos rochedos, mas com isso não impedirão a sua destruição, pois Satanás os expulsará de seus esconderijos. Picados por escorpiões e serpentes venenosas, fugirão de caverna em caverna para os desertos e florestas. Densas trevas baixarão sobre o mundo e o suor do medo cobrirá todos os corpos. Não só o homem, senão também os animais silvestres, vendo a terra tremer, fugirão apavorados. Os pássaros e as outras aves voarão tontamente, a soltar agudos pios, e os peixes saltarão fora dos mares e lagos. As montanhas se fenderão despenhando os cabeços nos vales. Os mares vomitarão as águas e arrastarão para seus abismos os homens e os animais. E nos lugares que as águas do mar não atingirem, a terra se abrirá em muitas bocas para tragarem aqueles que o fogo do céu não destruiu. Essas palavras terríveis que receberam na sinagoga encheram os assistentes de pavor. As mulheres das galerias onde se achavam foram as primeiras a expandir seu terror em lamentos que comunicaram aos homens que estavam embaixo no recinto principal da sinagoga. Alguns dos ouvintes contorciam as mãos ao ponto de estalarem os dedos, os cabelos se lhes arrepiaram e, impelidos à confissão das culpas, batiam com os punhos no peito, exclamando: "Somos 3 vezes pecadores, pequei, pequei."
Como poderemos salvar-nos no dia terrível do juízo? E, dominando o tumulto, a voz do pregador respondeu-lhes: Mas Deus, tendo misericórdia de Israel, preparou-lhe o remédio antes de mandar a tribulação, e esse remédio é o Filho do Homem, que se encontrava com ele no céu antes da criação do mundo. Os céus se abrirão, e no meio das nuvens aparecerá o Filho do Homem rodeado pelas legiões dos anjos. Quando ele aparecer, um grande silêncio baixará sobre a terra. Todos os animais, tanto os mansos como os ferozes, serão possuídos de medo e emudecerão ante ele. O Filho do Homem restabelecerá os limites que foram transpostos e enviará todos os espíritos e demônios para o lugar que lhes foi destinado. Os poderosos da terra se adiantarão tremendo até seu trono para se humilharem diante dele, para serem os escabelos de seus pés, segundo o rei Davi profetizou. Então ele despertará os mortos do seu longo sono e eles voltarão à terra, cada qual com a aparência que tinha em vida, pois Deus criou o homem para a eternidade e o fez à sua imagem e semelhança. Em seguida, ele estabelecerá a paz eterna, suprimirá as fronteiras da morte com a vida e revogará a lei de Moisés, pois já não existirá mal no mundo. A bondade será o impulso natural das criaturas e a paz reinará sobre a terra, como o profeta anunciou. O lobo e a ovelha passearão juntos e uma criança os conduzirá. Até certo ponto, o pregador havia arrebatado seus ouvintes, mas ao proferir estas palavras já se notavam indícios de desgosto e desaprovação. Uma voz se levantara para o interromper, mas em seguida silenciara. Aqui e ali, em certos semblantes, pintava-se o assombro. Durante algum tempo, a magia de suas palavras e o risonho de suas novas lhes acorrentara a atenção, mas depois se tornou audível um murmúrio e suas palavras foram repetidas em tom de admiração e protesto. Ele revogará a lei? A bondade será o impulso natural? Não haverá mais guardião da justiça? O Filho do Homem já estava com Deus antes da criação? Em seguida, mais alto e claro soou num canto da sinagoga: Quem é esse Filho do Homem, esse novo Adão? Quem é o Rei Messias que ele disse que virá? O Rei Messias já veio, e nós não o conhecemos. Era aquele justo que permitimos que os maus crucificassem e que foi o primeiro que Deus fez ressurgir dos mortos. Clamou o pregador com os olhos cerrados e num tremor estático. Os rostos dos presentes se voltavam uns para os outros entre grande agitação de barbas, e muitas vozes se ergueram novamente. A quem se refere ele? Quem é o justo? Quem poderá ser, exceto o eleito de Deus, o justo que veio ao mundo para conseguir nosso perdão com sua morte, conforme as predições dos profetas? É Yeshua, o Messias. Seguiu-se uma longa pausa de mudez e de assombro. Não se ouviu o sopro de uma respiração. Mas afinal, um homem que, pelos fios coloridos que lhe pendiam dos lobos das orelhas, mostrava ser tintureiro, elevou a voz e, enquanto falava, seus cachos laterais de cabelos grisalhos e poentos se misturavam, sacudidos com sua barba emaranhada. Sim, eu o vi a esse justo, quando caiu sob o peso da cruz. Já não tinha forças para carregá-la e os perversos lhe batiam sem piedade. Então fui até ele e tive a permissão de carregar-lhe a cruz por um pequeno espaço. Como? É aquele que foi pregado na cruz a mandado de Pôncio Pilatos? Maldito seja seu nome para sempre! Aquele homem, o Messias! Ele sofreu por causa de nossos pecados, como estava escrito. Ele carregará os pecados de muitos. Foi por nós que sofreu aqueles tormentos, e por nós se deixou atar como um cordeiro conduzido ao matadouro.
Ele, o justo, o Filho de Deus. Continuou o pregador num êxtase. Que as serpentes e os escorpiões do inferno entupam a tua boca pela blasfêmia que proferiste. A quem chamas filho de Deus? Ao justo. Não, filho de Deus é o povo de Israel, pois está escrito, vós sois os filhos de vosso Deus. Ele é nosso Pai Celeste e nós somos seus filhos. O pregador aceitou o desafio. Deveremos, porventura, preocupar-nos com os sons das palavras? Que são elas? Tirado o seu conteúdo, não passam de símbolos retinentes? Não. O de que agora se trata não é de um novo rei, de um Salomão ou até mesmo de um Davi, e sim um rei único, eterno, em toda a sua grandeza. Com que palavra poderemos defini-lo? Com que nome lhe poderemos chamar? Pode-se ele conter e limitar numa palavra ou numa frase? Ele transborda de todas as medidas com que o procurais medir. É a ele que dirigis vossos rogos. Quando os vossos pescoços se estendem para o cutelo, é a ele que vossos olhares procuram. E agora que ele veio, não o reconheceis? Foi por ele que esperastes tanto tempo. Foi a realização de vossa esperança, a recompensa de vossos trabalhos, o ser que dá valor a vossos sofrimentos e significação a vossas vidas. Ele é a afirmação de tudo que tem valor e o motor de tudo que acontece. Nossas peregrinações desorientadas encontram nele um caminho e nossos atos um objetivo. Sem ele, tudo é confusão, tudo é vazio e informe. É um abismo em que caímos. É uma coisa sem princípio nem fim. Mas é do onipotente e eterno que ele fala. É do Senhor do mundo. De quem mais se poderiam dizer tais coisas? Inquiriu uma voz entre o silêncio atemorizado que se sucedeu às palavras do pregador. O onipotente é o Deus de Israel e seu Messias está sentado à sua mão direita. O Messias é o intermediário com que o onipotente julga os homens. Fica entre nós e o Deus de Israel. Conhece os nossos sofrimentos e a nossa natureza, pois viveu entre nós e foi um dos nossos. Será que Deus precisa de um auxiliar? Maldito seja quem tal coisa diz. Faze-o calar a boca, levai-o perante o sinédrio. Que dizeis, que fazeis? Ele é o nosso pregador. Naquele mesmo dia, à noite já adiantada, os dois amigos, sentados no terraço da sinagoga, contemplavam a seus pés o vale da cidade baixa, de onde se erguiam inúmeras espirais de fumaça das cabanas onde as mulheres e os pobres preparavam a sua miserável refeição noturna. Uma negra imensidão pairava sobre o vale, baixando sobre ele as asas pesadas que pareciam querer esmagar os habitantes da baixada para impedi-los de se voltarem para o céu ou de se tornarem diferentes das outras criaturas que rastejavam na face da terra. Mas, apesar do peso daquelas trevas, existia um poderoso impulso ascensional, e as pequeninas luzes das casas dos pobres pareciam desafiar as ameaças das trevas. Sobre a cabeça dos dois amigos, o firmamento era claramente visível e a claridade das estrelas se refletia nas sombrias colunas do edifício. Saulo e José ficaram profundamente abalados pelas palavras do pregador, e essa impressão fez que se conservassem longo tempo silenciosos. Depois, o mais novo dos dois amigos sentiu grande desejo de falar, ao passo que Saulo, com expressão sombria e a morder as unhas curtas, continuava trancado em seu mutismo. Mal respondia José quando este dizia alguma coisa. Era como se cerrasse ao seu redor uma espessa cortina negra para ninguém ver a tempestade que lhe reinava no íntimo. Lágrimas de cólera queimavam-lhe os olhos, e ele parecia mais baixo. Era como se o seu corpo se tivesse contraído. Tal foi o estado em que o lançaram as palavras do pregador.
Várias vezes o companheiro tentou romper aquela muralha de silêncio, mas Saulo só lhe respondia com trejeitos mal-humorados, enquanto seu olho único brilhava ferozmente no seio da noite. Mas, decorrido muito tempo, como se afinal conseguisse compreender o pleno alcance da pregação da tarde, prorrompeu a falar. Se formos aceitar tudo o que ele diz com relação a Yeshua, o Nazareno, deveremos prostrar-nos ao seu conspecto e repetir o que foi dito aos pés do Sinai. Nós o faremos e obedeceremos. Deveremos repudiar todas as leis da Torá e todas as que Moisés nos ensinou, e no mundo começará a nova ordem, a ordem do Messias. Todas as nações virão receber o jugo do reino do céu. Mas se isto não suceder, se não for assim, todas as palavras que ele proferiu a respeito de Yeshua o Nazareno foram como que escritas na areia. E os que as repetirem blasfemarão o Deus vivo, pregarão a apostasia. Por isso deverão levá-lo para ser julgado pelo Sinédrio. Mas quem disse que o Messias deveria ser aquilo que o pregador falou? Pelas suas palavras, seria, Deus nos guarde, uma segunda autoridade suprema. O Messias foi-nos enviado a nós, o povo de Israel, para restaurar o reino de Israel. Absolutamente não! Não só o reino de Israel, como também o reino de Deus no mundo inteiro, exclamou Saulo com ardor. Neste ponto, até que concordo plenamente com Estevão, suas palavras nessa matéria foram ditadas pelo Espírito Divino. Jamais ouvi alguém expor mais claramente a significação do Messias. Talvez o pregador lhe tenha dado excessiva autoridade, tornando-o quase igual a Deus. Mesmo assim, declaro que se não se referisse com aquelas palavras ao homem que foi crucificado, se o pregador não se referisse a Yeshua de Nazaré, seria um meu irmão muito amado. De quem fala, Saulo? Do pregador que nos mostrou a fulgurante visão do dia do juízo e da vinda do Messias, respondeu Saulo com a voz vibrante de comoção. Então acreditas? Oh Deus, que o Messias é uma segunda autoridade suprema? Creio firmemente que é nosso intermediário para com Deus e que este deu plena autoridade ao Messias para desatar os vínculos de todos os que se encontram atados e desatar os vínculos do mundo e de todos os mundos por toda a eternidade, respondeu Saulo. Não, protestou Barnabé. O Messias veio unicamente para o povo de Israel, para restaurar nosso reino, segundo os profetas que em nome de Deus nos anunciaram. É somente a pouca fé que faz esperar um tal Messias. Afirmo-te, José, que esse Messias não valeria o trabalho de nossa longa espera. Mas por que não somos semelhantes a outros povos? Perguntou Barnabé. Porventura nos assemelhamos a eles? Não somos diariamente batidos e humilhados por amor do Messias? Não tomamos sobre nós, satisfeitos, o fardo divino e ainda por amor do Messias? Se nos recusamos às alegrias deste mundo, não é verdadeiramente com essa intenção? Estou cansado de carregar o fardo do mundo, cansado de ser o bode expiatório dos pecados alheios. O povo de Israel não será digno de ter um fim em si mesmo? Responde-me, Barnabé, que seria de Israel se fosse um fim em si mesmo? Não passaria de um verme calcado pelos pés das nações. Mas Israel é a luz do mundo, a estrela da humanidade. Não lhe perguntaram se queria ou não ser isso, pois não tinha o direito da escolha. Nosso povo foi eleito para esse fim, assim como o Messias, antes da criação do mundo, foi eleito para o dele. Foi escolhido para sofrer como um animal de carga, o jugo da terra, até Deus enviar um Redentor da carne e do espírito de Israel. E esse Redentor atará as nações como o segador ata os feixes de trigo e as conduzirá para o celeiro sob as asas da sua glória. Para um povo com essa missão, nenhum sofrimento é excessivo. Barnabé encarou seu amigo com admiração que não era destituída de certa inveja de uma fé assim fervorosa. Não só nas palavras e na entoação de Saulo se manifestavam a sua exaltação.
À luz do luar nascente, Barnabé notou que, à proporção que Saulo falava sobre o Messias, ia-lhe desaparecendo do semblante a expressão do amargo rancor e da cólera, substituída por um enlevo que o transfigurava, comunicando-lhe brilho e beleza às feições. E quanto ao que disseste, Saulo, em relação a Estevão, pretendes, em verdade, levá-lo à presença do Sinédrio? Queres tornar-te um delator? Por quê? Porque ele é o meu irmão mais amado.